Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é aterosclerose. Nós convidamos o cirurgião vascular e endovascular, Dr. Eduardo Fávero. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Me fala, aterosclerose, arteriosclerose, qual é o nome certo e o que significa essa doença? Bom, arteriosclerose é um termo mais antigo que foi usado para definir as doenças de espessamento da parede arterial de uma maneira geral. Certo. Quando a gente fala aterosclerose, é um subgrupo dessas doenças que é causado pelo acúmulo de colesterol dentro da artéria. Essa placa de colesterol que se acumula na artéria, a gente chama de ateroma, placa de ateroma. E daí o nome aterosclerose. Certo. Essa doença, ela se manifesta de que maneira exatamente? É doença de velho, não? Não, a princípio é uma doença da artéria. Certo. Então, de acordo com o órgão que tiver afetado, ela vai se manifestar de uma maneira diferente. Então, se a artéria que estiver doente é a artéria que leva sangue para o coração, por exemplo, ela pode se manifestar sob a forma de infarto. Certo. Se for a artéria do pescoço, a artéria carótida, ela pode se manifestar com AVC, o derrame. Se for a artéria dos membros inferiores, ela pode causar gangrena das pernas do paciente. Quer dizer, é uma doença sistêmica que acomete toda e qualquer artéria do organismo e é basicamente dependente da deposição de placas de ateroma na parede vascular. Não é isso? Exatamente. A maior prova de que ela é sistêmica é que geralmente não tem um órgão acometido isoladamente. Se a gente tem um coração doente, eu já posso supor que em mais ou menos grau a perna também está doente, o pescoço também está doente, as artérias renais estão doentes. Certo. Então ela pega o corpo de uma maneira geral. A gente não pode dizer que é doença do velho. A gente pode dizer que ela tem suas manifestações na terceira idade, a partir de sexta, sétima década. Porque ela é de evolução progressiva, né? E ela se inicia lá na meia-idade e acaba dando consequências mais sérias na velhice. Exatamente, ela se inicia em torno de 40 a 50 anos, vai gradativamente ganhando intensidade para se manifestar a partir de 60 a 70 anos de uma maneira já severa. Qual é o grupo de maior prevalência? Qual é o grupo que mais sofre com essa doença? Bom, de uma maneira geral, o sexo masculino. Certo. Se a gente avaliar os fatores de risco, a gente vai entender por que a sociedade hoje está tão exposta a essa doença. Os homens, de uma maneira geral, são mais estressados, são sedentários, obesos, um ritmo de vida pouco saudável. Com o passar do tempo, as mulheres se tornaram assim também e por isso estão sofrendo muito com essa doença também atualmente. E no final das contas, o sexo masculino é mais acometido, mas as mulheres estão aumentando muito. Estão querendo também competir correndo atrás. nesse aspecto. Estão correndo atrás. Quer dizer, então o sedentarismo, a idade, né? O cigarro também é um fator de risco importante, né? E você falou mais uma coisa que leva à formação: obesidade, sedentarismo, cigarro e o estresse. Hipertensão arterial, o estresse. O cigarro, de uma maneira geral, ele causa inflamação nas artérias. O ponto da artéria que está inflamado, ele está mais sujeito a receber o acúmulo de gordura. Certo. O resto está mais ou menos intercalado. Por quê? Porque é um paciente obeso. Se ele é obeso, ele se alimenta mal, tem colesterol alto, ele não pratica exercício físico, ele é estressado. Então, de uma maneira geral, está tudo muito intercalado. Certo. Então, a gente pode definir mais ou menos como maus hábitos de vida, hábitos pouco saudáveis de vida. Quer dizer, então para você se prevenir ou evitar essa doença, basicamente você tem que mudar o estilo de vida, né? Exatamente, a saúde em primeiro lugar. Se você for uma pessoa que estiver no seu peso, que evitar o cigarro, fizer exercício físico regularmente, tiver cuidado com a sua dieta, tentar, na medida do possível, fugir do estresse, você está se afastando do risco de ter essa doença. Abandonar os maus hábitos como cigarro. De preferência, principalmente o cigarro. É importante a gente falar sobre o cigarro porque o cigarro parece ser mais importante no desenvolvimento da doença do que todos os outros fatores juntos. Então o risco do cigarro é maior do que o risco de todos os outros fatores somados. Quer dizer, isso é muito importante que se deixa bem frisado, né? Me conta uma coisa, uma vez a doença instalada, como é que se trata essa doença? Tem tratamento clínico? Tem tratamento clínico. O nosso objetivo ao tratar clinicamente esse paciente é evitar de chegar num próximo estágio que seria o cirúrgico. Certo. O tratamento cirúrgico é um tratamento que, se bem sucedido, é muito bom para o paciente, mas o insucesso traz grandes problemas para ele. Certo. Então, o primeiro passo é tentar afastar esse paciente da cirurgia. Como é que a gente faz isso? Tem uma série de drogas
que amenizam o dano causado na artéria. Quando eu digo amenizam a manifestação clínica, porque o dano físico mesmo, o entupimento da artéria, não muda com o tratamento clínico. A gente pode tentar com esse paciente caminhadas programadas, estímulo à criação de circulação colateral. Então, o seu corpo se adapta ao estado de falta de circulação. Se isso não der certo, é inevitável que a gente passe para o próximo passo, que é o tratamento cirúrgico. Em que consiste o tratamento cirúrgico hoje em dia? O tratamento cirúrgico a gente divide em duas vertentes. A cirurgia convencional e a cirurgia endovascular. A cirurgia convencional, para as pessoas entenderem, é com corte, centro cirúrgico, aquilo tudo que a gente está acostumado. O objetivo é melhorar a circulação do órgão que está doente. Então a gente pode abrir a artéria no ponto que está aquela placa de gordura, limpar a placa de gordura e fechar. Certo. A gente pode criar uma nova circulação através de ponte de safena, por exemplo. Um bypass seria? Exatamente, é o que se chama de bypass. O leigo costuma achar que ponte de safena só se faz no coração. Não, a gente pode fazer ponte de safena em várias partes do corpo. Certo. Com isso, a gente faz o sangue chegar aonde ele não está chegando naturalmente. Entendi. A parte endovascular, que você me perguntou, seria a maneira mais moderna de se tratar isso. É um tratamento que vem de dentro da artéria para fora. Então ele é menos agressivo, a gente faz uma punção arterial através de catéteres muito finos. A gente entra na artéria, para uma punção da virilha, por exemplo, a gente pode chegar em qualquer parte do corpo com catéteres. Na medida que você encontra a área da artéria que está doente, você consegue abrir esse entupimento. Uma vez aberto, você consegue colocar dispositivos, os chamados stents, para manter essa artéria aberta o máximo tempo possível. Existem as endopróteses, que são coisas mais modernas, e é um tratamento com bastante sucesso e muito menos agressivo. No entanto, o melhor mesmo é que você evite a progressão dessa doença e que você tome atitudes precoces para evitar esse estágio avançado e a morbidade da doença, né? Exatamente. É importante a gente deixar claro que a gente não cura a doença. A gente vai atrás do prejuízo, a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, onde a gente identifica que está mais grave, a gente vai lá e tenta dar uma melhorada. Se a gente identificou na perna, a gente dá uma melhorada na perna, no pescoço, no coração. A gente não cura a doença, a gente não tem como, através de medicação, involuir o acúmulo de colesterol na artéria. Certo. Então, o negócio é bem mais cedo a gente começar com a prevenção. E prevenção... Certo. Então, qual o recado que você pode dar, então, para o nosso público? Como ele deve se comportar? Eu, com 40 anos, o que eu devo fazer? Tenho que procurar um médico para saber se eu tenho já alguma aterosclerose, se eu tenho que mudar ou não o meu estilo de vida. Tem pessoas que são mais ou menos suscetíveis a isso, né? O que você pode dizer? Isso. Quando você fala em suscetibilidade de uma pessoa, você fala em história familiar. Isso está envolvido no aspecto de colesterol. Então, existe gente que tem hábito de vida saudável, que tem dieta, uma boa dieta com uma boa qualidade, mas tem tendência genética a ter colesterol alto. Esse indivíduo tem que se preocupar mais. Tem que se preocupar mais, mas é bom a gente lembrar que o colesterol é um fator de risco. Então, se ele evitar todos os outros que são evitáveis, esse único não vai fazer mal para ele. Então, esse recado que você me pediu, eu diria saúde antes de mais nada. Eu costumo dizer para o meu paciente que as pessoas sabem o que é certo fazer. O difícil é fazer. Então, se eu perguntar para você o que você deve colocar no teu prato na hora do almoço, você sabe o que você deve botar. O importante é você fazer isso. Então, praticar exercício físico regularmente, fugir a todo custo do cigarro, que é um dano terrível que causa para a artéria. E sobre consulta médica precoce, é interessante a partir de 40 a 50 anos sim procurar um médico, porque antes que você tenha manifestações clínicas da doença, a gente já pode identificar através de exame físico apenas, não precisa de muita tecnologia para identificar isso, a gente já pode fazer o diagnóstico precoce. Dr. Eduardo Fávero, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite e disponha. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima semana.